Rádio Prêmio Esportes. Drivers, start your engines! E participa. Rádio Prêmio Esportes. Matheus Pinheiro. No horário de Brasília, agora são 20 horas mais 4 minutos. Uma excelente noite a você ligado na Rádio Prêmio Esportes, a rádio da velocidade na web. Estamos no ar a partir de agora, edição 12 do IndyCast Premium, seu programa esperto, inteligente, tudo sobre a Fórmula Indy, a categoria mais rápida do mundo. Nesse fim de semana vai ter pega pra capar lá em Milwaukee, meu amigo. O oval mais curto do mundo, o circuito mais velho do mundo. Lá tudo caindo aos pedaços, mas enfim, história é o que a gente gosta. Nesse fim de semana, torcendo para uma vitória dos nossos brasileiros. Vamos torcer para que enfim a sina se quebre neste ano. Mas isso é assunto para daqui a pouco com os nossos comentaristas. Essa é a edição 12, você participa mandando suas mensagens no twitter.com/prêmioesportes, no facebook.com/prêmioesportes e também participa no WhatsApp. Você que está fora da Baixada Santista, participa no 13996518003. E não mande apenas a sua pergunta, mande também o seu áudio, nós vamos reproduzir aqui na Rádio Prêmio Esportes. Então, você vai ter espaço aberto aqui hoje, web ouvinte. Também dizendo que você pode ouvir pelo rdpremioesportes.com, nos aplicativos TuneIn, Radiosnet do seu celular e também pelo site da Rádio Pimba, radiopimba.com.br. Rádio Pimba, velho parceiro da Rádio Prêmio Esportes. Você sabe que o IndyCast Premium é o programa da parceria inteligente, esperta da Rádio Prêmio Esportes com o blog Indy Center Brasil. Se você quiser ouvir o melhor futebol da web rádio, então acesse rdpremioesportes.com e ouça o Brasileirão, a Libertadores, amistosos da seleção, a Copa do Brasil, enfim, é muito futebol. Aqui na Premium você ouve um futebol com qualidade de som e informação. Fique ligado também no Indy Center Brasil. O Indy Center Brasil é um site imperdível, pois você curte o mundo da Indy. Fica por dentro de toda a temporada, com datas e horários das corridas, calendário completo e as informações das categorias de acesso, como a Indy Lights e o Pro Mazda. Acesse o Indy Center Brasil, um site feito de fã para fã. Fazendo uma pequena ressalva aqui, corrigindo um erro, é radiopimba.com, o outro endereço na web que você pode escutar o IndyCast Premium a partir de agora. Bom, meus amigos, vamos lá falar os nossos destaques do programa de hoje. Os nossos destaques que hoje estão imperdíveis. Muita coisa a ser discutida no programa de hoje, a nossa pauta foi definida com muito carinho, vamos dizer desse jeito, né? Mas enfim, é uma coisa muito bacana. Vamos lá, para os destaques de hoje. Destaques do IndyCast hoje, meu amigo. Prova marota, mas quem não curte? De todos os ovais vem aí o mais tranquilo e com o nome mais chamativo, a Milha de Milwaukee. Quem pode se dar bem? Quem vai vencer? Enfim, o que esperar para mais um fim de semana de Indy? Justiça foi feita. Justin Wilson assume o carro da Andretti até o final do ano. Um bom piloto para uma boa equipe. Só o motor que não colabora. E é mais um gol da Alemanha. Como será o desempenho dos brasileiros? Hélio e Tony, gol da Alemanha. Carro para ganhar, enfim. Será que eles vão vencer esse ano? Gol da Alemanha. Calendário cheio, será? Nesta quarta-feira, Mark Miles já deu um esboço de um possível calendário em 2016, mas já garantiu que vai ter uma duração maior, diferente de 2015, já que nesta temporada o campeonato está sendo disputado em poucos meses. É uma boa? A matéria legal do Indy Center Brasil desta semana destaca: vale ou não a pena investir, colocar sua marca dentro da Fórmula Indy? E também o nosso quadro de memórias, vamos lembrar o GP de Cleveland de 93 e de 94, que vai fazer aniversário amanhã. E o que vai fazer aniversário amanhã também é a primeira vitória do Christian Fittipaldi na Fórmula Indy. Então você já viu que os destaques de hoje estão imperdíveis, meu amigo.
Então é isso aí, galera. Vamos apresentar os nossos comentaristas que vão estar conosco hoje. Começando por ele, que é da Rádio Pimba, jornalista, Rádio Pimba parceira da Rádio Prêmio Esportes, ele que já esteve aqui no IndyCast participando com a gente. Enfim, grande abraço pra você, Léo Mendes, seja bem-vindo! Muito boa noite, Matheus, muito boa noite ao outro Matheus, daqui a pouco você vai apresentar ele também por aí. É um prazer enorme estar novamente participando do IndyCast Prêmio, com todos os amigos da Web Rádio Prêmio Esportes, parceira da Rádio Pimba. Estamos aí, né? Grande Prêmio de Milwaukee, esse final de semana, mais uma etapa da Indy, campeonato chegando ao final. Vamos ver quem vence na milha de Milwaukee, vamos discutir isso aqui, a 41ª prova da história da Indy nessa pista de Milwaukee, meu caro Matheus. Valeu, Léo Mendes, ele que é da Rádio Pimba. Lembrando que se você quiser ouvir o IndyCast Premium pela Rádio Pimba, é www.radiopimba.com. É a equipe do Edmar Ferreira. Grande abraço pra você, Edmar, também ligado aqui no IndyCast Premium. E também trazendo ele, que é parceiro aqui do programa do IndyCast Premium, ele que é um dos redatores do site Indy Center Brasil, meu xará Matheus Antônio, que já participou de uma das edições aqui também. Muito boa noite, meu xará, seja bem-vindo! Olá, boa noite para todos que estão nos ouvindo agora. Hoje eu voltei finalmente ao programa. É bom sair de trás da escrivaninha de redator. E dessa vez, infelizmente, sem Taylor Swift para animar as coisas. Hey, Taylor Nático! A última vez que você participou do programa fez muito sucesso, o que você falou, repercutiu por uns 2, 3 programas, não me lembro direito. A gente lembrava de música, lembrava de você na hora. Eu até me lembro, edição 6 do IndyCast Premium, que a gente estava comentando sobre o GP de Toronto, se não me engano. Não, Detroit, estava comentando sobre Detroit. E aí a gente lembrou desse detalhe, né, o patrocínio do carro do Pony Can-Am com a Taylor Swift. Bom, meus amigos, apresentados os destaques, apresentado tudo pra hoje, é hora, meus amigos, tá valendo. É dada a bandeira verde na edição de hoje. Aí está a largada! Tá valendo a edição 12 do IndyCast Premium, meus amigos, e você já pode participar da nossa transmissão. Ixi, a galera do WhatsApp aqui já tá mandando um monte, é muito legal ver a participação da galera do WhatsApp. Caso do João Estumano, grande papão, grande abraço pra você. Também o Richard, grande abraço pra vocês que estão na escuta do IndyCast Premium. Manda mais os abraços aqui, Eric Jordan, Matheus Rotti, grande abraço pra eles que estão sempre ligados no IndyCast Premium. Caso também do senhor Rodney Brocanelli, nosso chefe, grande abraço pra você, Rodney. Você é o cara, não tô querendo puxar saco, por incrível que pareça. Bom, enfim, vamos lá começar a discutir os nossos assuntos. Bom, Matheus, chegou a prova mais, como diriam, a prova mais monótona da temporada. Milwaukee é uma prova não tão chamativa, mas ao mesmo tempo é chamativa. Afinal é um circuito velho, é um traçado original, afinal nenhum circuito oval que a gente conheça tem 1 milha exata. E tem tudo para ser uma boa disputa entre as Penske's, as Ganassis que estão entrando na briga. Enfim, vai ser um fim de semana de muita competitividade. Exatamente, esse é o fim de semana da Indy entrar no museu, naquela coisa mais monótona, mais calma, no elo perdido que é esse traçado de Milwaukee, que ninguém sabe direito se é um oval ou se é um misto, porque ele praticamente não tem inclinação, mas ele tem todas as curvas do mesmo lado, e tem tudo para ser uma prova calma, mas quem sabe interessante. Algumas vezes teve provas interessantes em Milwaukee. Olha, vamos tentar lembrar de alguma edição. 2005, particularmente, eu acho uma edição muito legal. O Sam Hornish Jr., quando venceu, travou uma disputa interessante com o Hélio Castro Neves. 1997 também, pra mim, é inesquecível, porque particularmente foi a primeira vitória do Greg Moore. Vitória do Greg Moore, que viria a falecer em 1999. Outra edição bacana, 1998, primeiro pódio do Hélio Castro Neves, ele nem cruzou a linha de chegada, ele se arrastou até a linha de chegada por conta da falta de combustível. Foi uma corrida muito legal, mas particularmente, o Léo Mendes, a edição de 2000 em Milwaukee pra mim foi a melhor de todas. Mas por que 2000? Foi uma edição comum, uma vitória do Juan Pablo Montoya, que na época estava com um bom carro. Mas isso representou duas coisas. Primeiro, a Lola, depois de 2 anos péssimos na categoria, voltou só fazendo os carros da Ganassi e da Newman Haas. E de quebra tivemos a primeira vitória do motor Toyota na categoria. Enfim, foi uma prova que pelo menos pra mim foi a mais especial de todas em Milwaukee. Hora que já tivemos muitas.
Sabe o que acontece, Matheus? É o circuito oval mais antigo dos Estados Unidos, fundado no ano de 1904 e não passou por muitas reformas ao longo de sua história. Então, realmente está muito defasado. As instalações são, para os padrões de hoje, pelo que a gente vê hoje em alguns autódromos, alguns circuitos por aí, as instalações são relativamente precárias. Então, permanece no circuito aquela coisa por aquele motivo de nostalgia, né? É uma das provas mais tradicionais da história da Indy, né? Enfim, é a história que faz Milwaukee ainda permanecer no calendário, apesar de sua pouca estrutura, Matheus. Agora que a gente falou um pouco sobre a tradição de Milwaukee, relembrou algumas coisas, vamos falar agora dessa prova que vai se realizar nesse domingo, com largadas 18 horas e 35 minutos, pelo que eu li durante essa semana, porque a gente sabe que a IndyCar geralmente faz muitas mudanças, né, vamos colocar dessa maneira. Mas para essa prova, Matheus, a gente já destacou, a Penske pode ser pode enfim deslanchar, vamos dizer assim, né? A Ganassi, a gente sabe que vai sempre vir numa crescente. A Andretti, que em circuitos ovais chega a render. O próprio Graham Rahal, que vem com uma motivação enorme por conta da vitória em Fontana. Enfim, é uma prova cheia de atrativos. Sim, e nessa prova o que impera bastante é o ajuste do carro. Então, quem a gente vê brilhando, geralmente na sexta-feira ou no sábado, a gente pode ter praticamente certeza que ele vai estar na disputa, na briga pela vitória dessa vez. A Penske está precisando ganhar, pois ela fez 7 poles seguidas e não vence nessas 7 provas. Léo Mendes, gostaria de completar? Só completar aqui com uma informação, eu falei agora há pouco, 41ª corrida da história, mas isso contando desde a fundação da kart em 79. Desde a época que era gerenciada, chancelada pela USAC, sabe qual edição é de 2015, meu caro Matheus? Lá vem número. Será a edição de número 91 da prova de Milwaukee, meu caro Matheus. Rapaz do céu, hein? Bom, mas a gente não se surpreende tanto, né? Afinal, as 500 milhas de Indianápolis vai pra 100ª no ano que vem, né? Então, a gente sabe que as provas da Indy são provas muito tradicionais acima de tudo, né, Matheus? Sim, e nessa época da USAC eles disputavam a prova 2 vezes no circuito. Uma em junho, que era em homenagem ao Rex Mays, que era tricampeão de Indianápolis da década de 40, e uma outra em homenagem a Tony Bettenhausen, que infelizmente tinha morrido. Aí no ano seguinte eles passaram a homenagear todo ano com a prova em agosto com a Tony Bettenhausen 200 em Milwaukee. É história pura lá. E isso chama atenção, é uma prova que já teve muitos nomes, hein, Léo? Sim, tivemos muitos nomes. Por exemplo, Mario Andretti, o Al Unser estão entre os grandes vencedores da história dessa prova de Milwaukee. Da era moderna, desde a fundação da kart em 1979, os maiores vencedores são justamente aqui o Tom Sniva, o veterano Tom Sniva, venceu 4 provas desde a fundação da kart, e também o Michael Andretti, que é o maior vencedor da pista, com 5 vitórias. Esse é o grande nome, junto com seu pai Mario Andretti, que venceu muito na época da USAC. Esses os 3 grandes nomes da história da etapa de Milwaukee da Indy. Uma etapa muito histórica. Vamos lá, ouvinte participa no WhatsApp, vamos lá. Na última corrida teve muita discussão com relação aos kits. Os carros estavam muito próximos e teve aquele acidente mais feio no finalzinho com o Power. Eu gostaria de saber quais são as mudanças para essa corrida. Abraço. Tá aí a participação do Matheus Rotti, mandando seu áudio aqui pelo WhatsApp. Continue mandando seus áudios, galera. A gente tá tentando selecionar aqui os melhores. Primeiro respondendo a sua pergunta, Matheus. Se a gente for analisar, o Fontana é um Super Speedway, então é um kit aerodinâmico próprio, né? Só para Super Speedways, não propriamente para ovais. Agora que a gente vai para Milwaukee, que é um circuito de reduções, de não tão alta velocidade, eles devam correr, pelo menos pelo que eu acho, Matheus, eles devam correr com o acerto de circuito de rua, de pista tradicional mesmo.
Exatamente, eles vão nesse fim de semana eles vão correr com o carro de misto, só que retirando algumas aletas aqui e ali que serviam para gerar pressão aerodinâmica na hora da freada. Eles vão retirar essas asas, porque não precisa muito em Milwaukee, mas o carro é o de misto mesmo. Léo Mendes, uma coisa que chama atenção também para essa prova de Milwaukee é uma prova que velocidade não conta. Então, o que a gente pode falar que conta para Milwaukee? É uma boa técnica, um bom carro ou uma boa estratégia? Ou você quer juntar tudo isso num só? Olha, eu quero juntar tudo isso, viu, Matheus? Mas principalmente você ter um belo acerto do carro. Inclusive, até respondendo ao ouvinte questão acerto de carro, Matheus, é só para complementar, toda a estrutura aerodinâmica do carro e também de acerto de marchas, essa questão toda, é como um circuito de rua ou um circuito misto. A única diferença é que o acerto da suspensão, a cambagem do carro é a mesma do circuito oval. Você tem o lado esquerdo de um jeito e o lado direito do outro. Então você tem praticamente um misto das duas coisas, o que exige um conhecimento técnico muito grande do piloto. E além disso, ele também tem que ter braço, é uma pista muito curta, com muito tráfego, ou seja, você pode colocar tudo isso aí, a questão da estratégia, a questão do acerto, da habilidade, tudo numa panela aí, fazer um ensopado, e o que tiver o melhor conjunto nesse quesito, com certeza vai levar o Grande Prêmio de Milwaukee. Olha, Léo, volta aqui rapidinho, porque uma coisa que eu queria perguntar, parece meio idiota, mas dá pra perguntar. Dos circuitos ovais que a gente tem hoje, a gente obviamente não considera Milwaukee como um oval. É mais como um circuito misto, por conta de ter redução, de não priorizar a velocidade. Então, de todos os ovais, esse obviamente vai ser o menos emocionante, mas o que tende a fazer essa prova ser um atrativo? O que tende fazer essa prova ser atrativo justamente é isso, o acerto que os pilotos podem conseguindo ao longo da prova de Milwaukee, e também a questão da estratégia, muitas vezes do combustível e das bandeiras amarelas. Quem melhor souber aproveitar a questão das bandeiras amarelas. Já tivemos prova em Milwaukee, por exemplo, com uma bandeira amarela, o caso que eu me lembro de 1992, se eu não me engano, por exemplo, e também alguns anos atrás, não me recordo exatamente qual prova, tivemos apenas uma bandeira amarela. Quem souber trabalhar com essa questão e também quem souber fazer esse acerto do carro, vai se dar melhor, e esse é um atrativo também para o público que vai estar assistindo, essa guerra de estratégias e habilidades, Matheus. Vamos lá, porque o ouvinte está participando aqui no WhatsApp. Vamos aqui selecionar a pergunta. Aqui está então Cristiano Franco, grande abraço, sua pergunta vai pro ar agora. Fala aí, galera, beleza? Então, em 2002 a Indy inovou, digamos assim, fazendo com que corressem todos os ovais curtos com kit de Super Speedway. Eu queria saber se seria interessante se hoje em dia eles fizessem uma experiência em Milwaukee ou Iowa, usando o kit de Super Speedway nesses ovais curtos. Valeu, pessoal. Olha, em 1997, eu lembro particularmente, né, da prova de Homestead. Na prova de Homestead, muitos criticaram, né, a escolha de correr com aquela asa bigode na frente, mas no fim das contas não representou tanto perigo. E agora, Matheus, se a gente testar isso nos carros de hoje, será que dá certo? Um kit de Super Speedway num oval curto? Até pode dar certo, mas a tendência é que o kit de Super Speedway ele tenha menos velocidade do que o kit de rua, o que é particularmente bizarro, mas é o que o Milwaukee proporciona. Porque o kit de Super Speedway, ele não é ajustado para frear, para retirar marchas. Ele é mais ajustado para correr com o pé embaixo o máximo possível. E enquanto o kit de misto, ele acondiciona bem todas essas reduções, essas acelerações. Eu creio que esse kit, essa opção de misto, retirando algumas asas que tem nos kits de mistos e também fazendo ajuste de suspensão igual ao oval, seja um ótimo acerto para o que a gente tem esse ano. E é bem isso. Léo Mendes, essa ideia de colocar aqui os kits de Super Speedway em circuitos como Iowa, Milwaukee, enfim, como se fazia no passado em Homestead, Chicago, St. Louis? Olha, não concordo, porque você
diminui a chance de ultrapassagem dos pilotos. Você diminui a carga aerodinâmica, consequentemente você tem uma entrada de curva pior, e você tem que frear mais cedo, essa questão. Então é complicado na questão de ultrapassagens para a prova. Então eu não concordo, acho que na época a CART tomou uma decisão errada na mudança desses kits. Eu não concordo, eu não traria de volta essa asa bigode, né, que era utilizada, principalmente ficou emblemático aquele carro da Reina, ela é bem bigode mesmo, né, que era a asa dianteira, mas eu não concordo realmente, porque eu acho que tira um pouco da emoção e também da velocidade do espetáculo. E uma coisa que estão chamando a atenção aqui no WhatsApp, Léo, correr com esse tipo de kit aerodinâmico pode gerar um possível desgaste excessivo no carro, principalmente nos freios. Sim, principalmente pro final da prova, né? Essa pista de Milwaukee é o oval que tem a maior freagem, a maior índice de frenagem de todos os circuitos ovais que existem nos Estados Unidos, no mundo. O único que eu lembro que era pior era o circuito oval do Rio de Janeiro, porque tinha 2 freadas lá, que pelo amor de Deus, viu? Mas realmente, principalmente porque se utiliza essa aerodinâmica, os freios ao final da prova são muito exigidos, então eles chegam bastante desgastados e pode ser um fator preponderante para a decisão. Agora, Matheus, antes da gente ir para o intervalo, eu acabei colocando aqui em paralelo 2 circuitos ovais curtos, né? Iowa e agora esse de Milwaukee. Testar o kit aerodinâmico de Super Speedway nesses 2 ovais, se tivesse que testar, seria melhor em Iowa, afinal é um circuito de maior velocidade do que Milwaukee. Sim, o circuito de Iowa, ele tem mais cara de oval, assim, ele tem uma inclinação maior, a reta ela já é meio curvada e tem uma inclinação também. No circuito de Iowa, um kit de Super Speedway pode até se dar melhor do que o kit de misto. Mas Milwaukee é um caso completamente diferente. Eu lembro de uma analogia do Christian Fittipaldi, que ele falou que Milwaukee é como se você fizesse 2 rotatórias ligadas por 2 retas. É como se você estivesse realmente andando em rua mesmo, só que virando todas as curvas para o mesmo lado. E isso que faz com que Milwaukee tenha essa cara de anos 50, anos 60, que tinham muitos ovais que eram desse jeito, e que faz a gente voltar na história da IndyCar naqueles áureos tempos. Christian Fittipaldi, grande abraço pro Christian, participou da edição 3 aqui e a gente tá quase viabilizando ele pra última edição que nós vamos ter esse ano, né, que vai ser após Sonoma, quando acabar a temporada. Enfim, estamos organizando aqui um negócio bem legal pra você, web ouvinte da Rádio Prêmio Esportes. Agora, no horário de Brasília, são 20 horas mais 27 minutos. Esse é o IndyCast Premium, o programa da parceria show de bola da Rádio Prêmio Esportes com o blog Indy Center Brasil. Acessando rdpremioesportes.com, você fica por dentro de tudo do esporte, informações de todos os clubes e de tudo que acontece no mundo esportivo. Uma equipe que entende do assunto com mais de 22 colaboradores. O seu esporte no caminho do bem. Eu aproveito para informar a você, amigo web ouvinte, que nesse fim de semana vai ter futebol na Rádio Prêmio Esportes. Campeonato Brasileiro, domingo, no Morumbi, o jogo é às 11. Mas a partir das 10 horas da manhã, a equipe da Rádio Prêmio Esportes entra no ar no Morumbi com São Paulo e Curitiba pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, com narração de Roberto Andrade, a potência da Rádio Prêmio Esportes. Também digo que se você quiser saber informações e curiosidades da categoria mais rápida do mundo, acesse indycenterbrasil.com.br. Notícias, matérias especiais, o podcast semanal, um site feito de fã para fã. Matheus, o último podcast postado foi qual? O último foi semana retrasada, que a gente comentou de Fontana e toda essa discussão de ovais e o que é bom, o que é ruim, a posição dos pilotos de todos. Então fique esperto no Indy Center Brasil, que toda semana tem podcast. Se eu não me engano, Matheus, vai pro 53 no próximo, né? Isso, o próximo é o 53, que a gente vai falar tudo que vai ocorrer nessa prova de Milwaukee e já preparar o pessoal para Iowa também. Opa, então não perde o podcast do Indy Center Brasil, imperdível. Aliás, mandar um grande abraço, Daniel Schatzsnyder, o sobrenome difícil. Também mandar um abraço Rômulo Silva, Felipe Dutra, Daniel Palermo, toda a galera que escreve no Indy Center Brasil, um grande abraço. E também digo a vocês, todas as segundas e sextas, ouça o Boletim Tudo em Um. Todas as informações de tudo e mais um pouco do mundo do esporte. A apresentação do Rodrigo Bittar e do Caio Sandin, aqui na Premium.
tudo do esporte é tudo em um. Aliás, hoje nós tivemos a edição 72. Grande abraço pro Rodrigo e pro Caio, que levam com muita bravura o tudo em um. Ok, amigos? Esse é o IndyCast Prêmio no horário de Brasília, agora 20 horas mais 29 minutos. Vamos para um rápido intervalo. Na volta, mais IndyCast, mais Matheus Antônio, mais Léo Mendes e mais de toda a galera da Rádio Prêmio Esportes. Ok, amigos? Rádio Prêmio Esportes. Acelerando no caminho do bem. Intervalo e voltamos já já. Não saia daí, estamos apresentando IndyCast Premium na Rádio Premium Esportes. Acelere com a gente, acelere no caminho do bem. Rádio Prêmio Esportes, a rádio da velocidade na web. Você não pode deixar de saber todas as informações que acontecem no mundo do rádio, notícias do passado, do futuro e também do presente. radioamantes.wordpress.com. Saiba tudo, os gafes daqueles narradores esportivos históricos até dos mais atuais. Não somente deles, mas sim dos repórteres e todos aqueles que você acompanha a carreira no mundo jornalístico. Rádio Amantes, a paixão do rádio está em www.radioamantes.wordpress.com. Rádio Amantes, a paixão do rádio na internet. Meu amigo indianista, eu tenho uma dica para você. Acesse o site Indy Center Brasil, um espaço completo onde você fica antenado sobre tudo da Fórmula Indy. Notícias, matérias especiais, o podcast semanal, não somente sobre a Indy, mas você também confere as informações das categorias de base, como a Indy Lights e o Pro Mazda. Acesse www.indycenterbrasil.com.br e confira tudo isso. Indy Center Brasil, um site feito de fã para fã. Quer saber sobre cerimoniais de eventos como debutantes, formaturas, eventos corporativos e o mais especial, uma celebração inesquecível para o seu casamento? Acesse www.sidneybotelho.com.br. Sidney Botelho, a voz certa para o seu evento. E a mulher tem vez aqui na Prêmio Esportes e também no www.planetafutebolfeminino.com.br. Tudo sobre o futebol das mulheres, o encantamento da beleza, daquelas que realmente encantam os gramados por todo o Brasil. Fique ligado, www.planetafutebolfeminino.com.br. Tudo do futebol feminino, também em parceria com a Rádio Prêmio Esportes. E aí, quer ficar por dentro de tudo da categoria mais rápida do automobilismo? Ouça todas as terças e sábados, a partir das 20 horas, o IndyCast Premium, uma parceria show de bola entre a Rádio Premium Esportes e o blog Indy Center Brasil. Em todos os programas, convidados especiais para levar até você o melhor da Fórmula Indy. IndyCast Premium, um programa que acelera no caminho do bem. Quer participar da jornada da Rádio Premium Esportes? Tweet, retweet, @Premium Esportes. É o Twitter oficial dessa equipe. Sua mensagem será lida no ar. Mande abraço, críticas, sugestões em www.twitter.com/Premium Esportes. Alô, amigo, você quer integrar esse timaço mais prêmio da Web Rádio Nacional? Venha fazer parte colaborando com a equipe da Prêmio Esportes. Acesse já a nossa fanpage www.facebook.com/Prêmio Esportes. Mande uma mensagem, assim nós vamos avaliá-lo. Mas nós queremos você para escrever na Prêmio Esportes, então não perca tempo. Entra nesse time completo com mais de 22 colaboradores. Participe já, não deixe de curtir também a nossa fanpage www.facebook.com/Prêmio Esportes. Contamos com você na rádio mais prêmio do Brasil. Prêmio Esportes, com você em todos os lugares do mundo. Todas as segundas e sextas-feiras, a partir das 14 horas, você acompanha as informações sobre o mundo esportivo com o boletim Tudo em Um. Futebol, vôlei, basquete, atletismo, handball, sepak takraw, Fórmula 1 e muito mais, com a apresentação de Rodrigo Bittar e Caio Sandin. Acesse www.rdpremioesportes.com e ouça o boletim Tudo em Um. twitter.com/Premium Esportes, facebook.com/Premium Esportes. Interaja conosco.
Acelere com a gente, acelere no caminho do bem. Rádio Prêmio Esportes, a rádio da velocidade na web. Voltamos a apresentar IndyCast Premium na Rádio Premium Esportes. Matheus Pinheiro. No horário de Brasília, agora 20 horas mais 34 minutos. Esse é o IndyCast Premium, a parceria show de bola da Rádio Prêmio Esportes com o blog Indy Center Brasil. Fique ligado no indycenterbrasil.com.br, pois você curte o mundo da Indy, fica por dentro de toda a temporada com datas e horários das corridas, calendário completo e também as informações das categorias de acesso, como o Indy Lights e o Pro Mazda. Acesse o site que é feito de fã para fã, aliás, daqui a pouco tem a matéria do Indy Center Brasil aqui que nós vamos discutir na Rádio Prêmio Esportes sobre investir ou não o seu dinheiro na Fórmula Indy. Uma matéria muito legal escrita pelo Felipe Dutra. E se você quiser ouvir o melhor futebol da Web Rádio, acesse rdpremioesportes.com. Tudo do Brasileirão, da Libertadores, da Copa do Brasil, os amistosos da seleção. Aqui na Premium você ouve um futebol com qualidade de som e informação. E nesse domingo, no estádio do Morumbi, a partir das 10 da manhã, São Paulo e Curitiba. Jogo da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, com a narração da potência Roberto Andrade. Aliás, potência aqui no IndyCast Premium é muito peculiar falar. Ok, meus amigos, vamos lá para mais uma rodada de perguntas, mais uma rodada de debate aqui do IndyCast Premium, começando com uma coisa que até me impressionou de certa forma, Léo. Justiça foi feita, como eu disse nos destaques. Enfim, o Justin Wilson vai ter um carro para pilotar até o final da temporada, o carro da Andretti. É um bom piloto para um bom carro numa boa equipe, mas o motor não é dos melhores. Começando pelo Justin Wilson, é um grande piloto, né? Literalmente também, mas ele é muito bom piloto, vai ser um ganho de qualidade e conhecimento para a equipe Andretti muito grande. Tenho certeza que ele vai conseguir levar esse equipamento em algumas provas ao seu melhor rendimento. Claro, tem essa dificuldade da Honda, né? Tanto pelo motor quanto pelo kit aerodinâmico em si. Mas pelo que alguns pilotos vêm apresentando ao longo do ano, como o próprio Graham Rahal, que vem muito bem esse ano, e o Carlos Munhoz fez algumas grandes provas pela equipe Andretti, eu acho que o Justin Wilson não vai deixar a desejar, vai tirar tudo e mais um pouco do que tem o carro da Andretti para oferecer e vai passar por cima, não de todas, mas de algumas deficiências que a Honda colocar para cima dele, porque é um grande piloto, tem tudo para dar certo da equipe Andretti, é a qualidade que uma equipe que usa a Honda e principalmente para a equipe Andretti precisava. E aí, Matheus Antônio, assina embaixo ou tem um adendo? Com certeza, ainda mais porque essa vaga na Andretti é um quarto carro, ele não tá entrando no lugar de alguém, tirando algum piloto para ele entrar. E finalmente aos 37 anos de idade ele tá tendo uma senhora oportunidade de mostrar algum serviço nesse quarto carro da Andretti, que é bancado pelo próprio, que vem sem patrocinador, infelizmente, por enquanto. Infelizmente, tem coisas na Indy que incrivelmente ainda acontece. A gente vê muitas marcas investindo seu dinheiro na Fórmula Indy, mas é incrível ver uma situação dessa, né? Bom, qualquer coisa é só falar com a Dale Cone, ok? Bom, vamos lá, o ouvinte participa no WhatsApp. Dá pra dizer que Milwaukee é a Martinsville da Indy? Grande João Stumano, papão, ligado na Rádio Prêmio Esportes, torcedor do Paysandu. Olha, Matheus, será que a gente pode falar isso? Martinsville, Milwaukee, dá pra fazer essa comparação? Olá, João. O João Stumano? Mais ou menos. Desculpa a piada ruim, mas eu fui obrigado a fazê-la. Por falar de piada ruim, um grande abraço, Luiz Alexandre Eiras e Rafael Alves. Mas até que dá para fazer essa analogia razoavelmente, porque são bem parecidos, com a diferença que Milwaukee a gente não vê congestionamentos nele, mas em compensação a gente vê coisas como em 2012 o Tony Kanaan batendo, entrando pro lado interno da pista e acertando o banheiro químico. Olha, complicado, viu? Rapaz, o negócio desse aí a gente não vê todos os dias, hein, Léo? É verdade, mas se eu não me engano, Matheus, essa batida, acho que foi em Loudon, não foi não? Em 2011, que ele derrubou o banheiro químico, naquela corrida. É verdade. Teve relargada lá com chuva.
que o Brian Barrett errou tudo aquele dia lá. Acho que foi em Lauda, né? Foi em Lauda em 2011. Tá? Aquela que o Will Power marcou seu nome na história naquela corrida, fazendo aquele sinal belíssimo lá pro Brian Barrett. Mas olha, falando sobre a analogia da questão do... Eu acho que dá pra fazer sim, viu? Porque a Milwaukee tá pra Indy, Martinsville tá pra NASCAR também, viu? Não é de todo... ruim fazer essa analogia, assim como o Iowa está para Indy, Bristol está para NASCAR também. E olha que Bristol é um circuito em que você nem pode respirar. Pronto, deu uma volta. De tão rápido que é. É verdade. Agora me foge a memória, Léo e Matheus, se vocês puderem me ajudar. Tem um circuito em que a NASCAR correu, ou a Truck correu, acho que a Infinity Series corre, ou já correu, não me recordo agora. Onde os boxes eram debaixo das arquibancadas, que também era um oval curtíssimo. Vocês se lembram? Lembro, mas eu vou fazer confusão. Sinceramente, eu vou fazer confusão. Preciso confirmar qual que era esse oval aí. Confesso que eu não lembro exatamente qual é. Estagiários aqui no estúdio, por favor, meus estagiários, a não ser que o Matheus saiba a resposta. Por favor. Eu acho... Sim, eu lembro dele e eu acho que esse circuito ele ficava dentro de um estádio de futebol. Ele era montado... Não era montado permanentemente e a pista ela ficava na linha da arquibancada e embaixo ficavam os boxes mesmo. Eu lembro disso. Eu só preciso lembrar qual o nome. Meus estagiários aqui no estúdio, vocês acham que iam ficar de folga hoje à noite? Só porque é sexta-feira? Não vão pesquisar. Se não fizer pesquisa e não achar a resposta certa, não vão tomar o café da Dona Mirdes no final do programa. Aliás, Dona Mirdes, grande abraço pra você, tá preparando aquele lanchinho esperto pra galera aqui que tá participando do programa hoje. O estúdio tá liberado pra receber o lanchinho da Dona Mirdes. Eu só não sei se vai ser torta de frango ou cachorro quente. Bom, enfim, depois a gente confirma. Ok, meus amigos? Continuando a falar sobre esse caso do Justin Wilson, Matheus, não só o próprio Justin Wilson, mas a Pippa Mann e o Tristan Vautier, eles vão pegar meio que uma vaga provisória na equipe da Dale Coyne, né? Não só por uma etapa, mas até por 2 ou 3. Sim, pelo que parece, a Dale Coyne, ela finalmente achou um caminho estável depois de andar com 8 pilotos diferentes durante a temporada. Parece que realmente o Tristan Vautier se apossou do carro 19 e ele vai continuar até o fim da temporada. E a Pippa Mann, ela anda no carro 18 nos ovais, porque o Rodolfo Gonzalez ele tem medo de correr nesse tipo de pista ainda. E então a Pippa Mann, que é bem mais macho, corre no lugar dele nos ovais. Olha, aí sim, hein? Boa. E aliás, a Pippa Mann, ela conseguiu um resultado impressionante na última semana, né? Correndo na semana retrasada, correndo em Fontana, porque com o carro da Dale Coyne, Léo, ela conseguiu ficar na volta do líder no final da corrida. Fez uma belíssima prova a Pippa Mann, né? Foi muito bem, terminou na volta do líder, mas só que também temos que ver o seguinte, que a situação da corrida de Fontana, ao contrário do que eu previa, porque eles aumentaram a pressão aerodinâmica, diga-se de passagem. Então a situação da corrida dos pilotos estarem sempre juntos ali disputando posição até que favoreceu um pouco ela, mas não deixa de ser um grande feito. Ela foi muito bem, escapou de confusão, foi a melhor prova da história da carreira da Pippa Mann, viu, meu caro Matheus? É isso aí, bom, agora que nós já passamos pelo assunto da Dale Coyne, da Andretti e tal, vamos pular pro nosso próximo assunto, que é sobre os pilotos brasileiros. É o gol da Alemanha! Galvão Bueno, por que você falou? Só porque eu ia te chamar pra falar gol da Alemanha, você vem e me grita. Que isso, mas enfim, vamos falar sobre os brasileiros. É o gol da Alemanha! Acabou, gol da Alemanha, a gente já entendeu, é uma semana propícia, quarta-feira fez 1 ano do 7-1, enfim, vamos falar sobre os nossos pilotos brasileiros, Hélio Castro Neves e Tony Canaan. E aí, Matheus, Hélio, Tony e Hélio, quais deles têm mais chances de se dar bem em Milwaukee? Olha, pra mim os dois têm chances praticamente iguais de se dar bem, e porque os dois precisam se dar bem, porque
estamos chegando, já vai faltar só 5 corridas pro fim do campeonato. E tanto o Hélio quanto o Tony, eles precisam bastante desses pontos para subir no campeonato. O Tony já ganhou 2 vezes, pela Andretti Green em 2006 e 2007. Quem sabe a maré de azar do Tony não acaba e ele consegue finalmente a primeira vitória esse ano. Bom, aqui no Facebook o Matheus o Matheus Vermelho. Será que ele é vermelho? Bom, esquece, fiz piada ruim. O Matheus, ele pergunta aqui que horas vai ser o treino. E João Stumano fez o favor de fazer uma propaganda que eu mesmo faria. Ele fala: o Indy Center é seu pastor e nada lhe faltará. Então, redator Matheus Antônio, responde aí a pergunta: que horas vai ser o treino qualificatório em Milwaukee? Poxa, pegou no meu calcanhar, cara. Eita! O programa ao vivo é assim mesmo. Eu falo. Mas se eu não me engano, eu acho que é 8h30 da noite. Vamos entrar aqui no indycenterbrasil.com.br pra tirar a dúvida. Mas pelo que eu vi essa semana, 8h30 da noite é o treino qualificatório. E amanhã, e domingo, aliás, 6h35, a largada para o Grande Prêmio de Milwaukee, a milha de Milwaukee. Léo Mendes, eu já ia te chamar. Essa prova de Milwaukee aí, os brasileiros tem chances, são favoritos, entram com carros competitivos, enfim, a expectativa dos pilotos brasileiros. A melhor possível, Matheus. São franco favoritos. Aliás, se tem 2 pilotos que você pode ter certeza que sempre vão correr bem em ovais, são o Hélio Castro Neves e o Tony Kanaan. Os 2 sempre correm bem nos circuitos ovais. Nos circuitos mistos estão tendo um pouco, são ótimos pilotos também, mas estão tendo um pouco de dificuldades em questão de azar e questão de acerto do carro, não na questão de habilidade, muito pelo contrário. Mas em ovais, tanto em acerto quanto em habilidade, você pode sempre colocar os 2 como favoritos. E das 5 provas que faltam, 3 são em circuitos ovais, ou seja, o final do campeonato é favorável aos 2 pilotos brasileiros, é a chance que ambos têm de conquistar a primeira vitória no ano para o Brasil, a primeira vitória de cada um deles. O Tony, a situação é um pouco mais complicada em termos de título. O Elinho também precisa de qualquer forma vencer, mas ainda não está distante, até porque o Will Power foi mal na corrida passada e o Juan Pablo Montoya até chegou lá na frente, mas não disparou muito. O Hélio ainda tem chance. Portanto, é a chance que os pilotos brasileiros têm de vencer nessa prova de Milwaukee, assim como em Iowa e Pocono também, além dos circuitos mistos, obviamente. Então, eu os coloco como franco favoritos junto a outros pilotos que daqui a pouco eu falo na prova de Milwaukee. Lembrando que, além de Iowa e Pocono, agora que vai ter Milwaukee também, os outros 2 circuitos que vão ter pro término da temporada, Mid-Ohio e Sonoma. Sonoma que, aliás, vai encerrar a temporada. E aqui chegou a informação. Aquele estádio que a gente estava falando, que tinha os boxes da NASCAR, era debaixo da arquibancada, era o Dodge Rail Stadium. Era um circuito fictício da NASCAR. Pelo que eu entendi aqui, 3,8 milhas e os boxes ficavam debaixo da pista. 3,8 milhas, era isso mesmo, Matheus? Era 3/8 de milha, ele é .375 milhas. É complicado porque os estagiários, eles entregam a informação pela metade. Os caras mandam aqui, ao invés de mandar o negócio um número debaixo do outro, eles mandam na diagonal, aí complica o apresentador aqui. Mas enfim, já tá respondida a nossa pergunta. Esse estádio ficava onde mesmo? Tá me fugindo tudo da memória hoje. O Dodge Rail Stadium, se não me engano, ele ficava em Las Vegas, é isso? É isso mesmo. Las Vegas? Isso. Ah, tudo bem. Então era um circuito de Las Vegas que, quando eu jogava videogame particularmente, eu adorava correr nessa pista final. Não é todo dia que você tem um box debaixo da arquibancada, né? Já pensou se a arquibancada desmorona? Meu Deus do céu, coitado das equipes. Enfim, vamos pular pro nosso próximo assunto. Já falamos da expectativa dos nossos pilotos brasileiros para a corrida de... É o gol da Alemanha! Por favor, Almir Júnior, você que tá na mesa de som aí, meu amigo, não quebra. A gente já reproduziu 2 vezes o Galvão gritando, agora a terceira? Aí não, né? Bom, enfim, os pilotos brasileiros, já fechamos a conta e passamos a régua com eles, e que o futebol brasileiro esteja abençoado a partir de hoje, tomara. Se bem que o Zagallo chegou lá pra botar ordem na casa, tomara que dê mais novidades. Bom, enfim, o ouvinte participa no WhatsApp. Final com ovais não é favorável ao Scott Dixon? Olha aí, João Stumano perguntando. E aí, Léo Mendes, final em ovais favorece Scott Dixon? Olha, olha, sinceramente, qualquer pista, o Scott Dixon tem o mesmo favoritismo, que é o baita piloto. Eu não diria que os ovais favorecem o Scott Dixon, eu diria que ele mesmo
se favorece, porque vem numa fase esplendorosa já há um bom tempo o piloto da Nova Zelândia, viu? Ele consegue, primeiro é como o pessoal lá internamente na Indy fala, parece que na questão de poupar combustível, parece que ele fabrica combustível, então ele cria uma estratégia sempre favorável a si, e também a habilidade dele conseguir extrair do carro que o carro não tem é um negócio absurdo. Então, eu não diria que favorece o Scott Dixon, eu diria que ele tem a mesma competência em cada uma dessas pistas, é um piloto que sempre vem forte, e se ele está disputando, tem chance de ganhar o título, olha, pode ter certeza que vai ser um páreo duro de se vencer. Olha, Matheus, Nazaré 2001, a sua primeira vitória, ficou claro isso. Sim, ele nos ovais é muito, muito bom, e principalmente nesse ponto que o Leonardo falou, que é estratégia. O Dixon é aquele piloto ninja, assim, que você vê que ele tá morto na prova, não apareceu de jeito nenhum. Subitamente ele aparece na frente de todo mundo depois de uma parada de boxe. Fica vendo assim e não acredita. É incrível o que ele consegue fazer. Se bem que nos mistos ele faz também. E ele com certeza é um dos francos favoritos ao título. E, ao meu ver, se for alguém para tirar o título do Montoya esse ano, esse alguém é o Dixon. O que ele fez em 2013 com o Hélio, ninguém acreditava, até porque a Ganassi estava correndo nada no início da temporada. Sim, ele conseguiu 2, 3 vitórias seguidas nas últimas 5 provas. O Hélio deu aquela escorregada, ele vinha muito constante, mas na Indy você dá essa escorregada de 2, 3 provas sem correr muito bem, você já realmente fica para trás. E infelizmente em Houston o carro do Elinho quebrou 2 vezes seguidas. E foi doloroso de ver aquilo, porque o Elinho estava tão perto de ganhar, ele estava 50 pontos na frente do Dixon, e aí essa diferença foi toda para as cucuias, para Fontana. Isso é legal da Fórmula Indy comparado à Fórmula 1, né, Léo Mendes? Quando é que a gente vai ver uma Mercedes quebrando? E agora a gente pode ver uma Penske, que é uma equipe grande, enorme, e de repente tem um problema e perde um campeonato. É verdade, você falou bem, na Fórmula 1 você vê uma Mercedes quebrar, você pode ter certeza que vai chover uma semana, vai, sei lá, acontecer, vai chover canivete, vai acontecer tudo, porque é raríssimo, é muito difícil, aliás, é difícil você ver um carro quebrar na Fórmula 1, 2 ou 3 no máximo por corrida, e olhe lá, agora... Exceção da McLaren. Ah, mas aí é um caso à parte, aí é um negócio... Deixa pra lá, vai. Enfim, mas na Indy é aquela coisa, né? A qualquer momento pode acontecer algum probleminha. O piloto pode até voltar pra prova, mas os problemas acontecem ainda. Por quê? Porque o que se exige do carro é muito maior, não tem tanta eletrônica para resolver. Você tem que poupar isso aqui, você não pode forçar isso. Não, lá é competição pura na Indy. Então, portanto, a chance de você ver um acidente, uma quebra é muito maior, mas muito mesmo do que na Fórmula 1. Os pilotos até voltam para a pista, coisa que não acontecia até uns 15 anos atrás. Agora volta, mas já é um ingrediente que interfere muito nas disputas pela corrida, pelo título, enfim. Bom, pular para o nosso próximo assunto aqui. Olha, Matheus Antônio, uma matéria que surgiu no Indy Center Brasil também essa semana foi a questão de um possível calendário maior para a próxima temporada. Nessa quarta-feira, o Mark Miles já deu um esboço do possível calendário de 2016 e já garantiu que vão haver mais provas. Já tem Boston confirmado para encerrar o campeonato no ano que vem. Parece que os Emirados Árabes querem entrar na história. A gente sabe que o Brasil, mesmo capengando, acaba concorrendo com uma prova, não se sabe onde, mas acaba concorrendo. E enfim, vários lugares nos Estados Unidos onde se tem lugares propícios para fazer uma pista. No caso de um circuito de rua, porque circuito permanente existem vários já. Sim. O Mark Miles veio na semana passada com toda essa polêmica dos ovais, tudo. Ele veio na comitiva para se explicar um pouco do que aconteceu nos ovais e aproveitou também para lançar essas novidades sobre o calendário. Tem essa final em Boston, que já é uma semana depois do que será a final em Sonoma, o que é bom, o calendário está estendendo, não está ficando apenas em 5 meses. Nessa aqui é a estratégia da Fórmula Indy de fugir muito da NFL, do futebol americano, para não competir com a audiência. Outras provas que também estão na mira assim, seriam a volta de Road América, que tem algumas complicações, mas parece que agora está engrenando, tá indo mais
um pouco mais certo. Chegou a cogitar Cleveland, mas infelizmente não vai conseguir rolar. E estão cogitando também voltar pro oval de Phoenix, que seria finalmente um oval voltando depois de Pocono em 2012. Olha, Léo Mendes, Phoenix dispensa comentários. É um oval que eu particularmente sou muito fã. Aliás, se eu não me engano, Phoenix 86 foi a primeira prova de Indy transmitida pelo Luciano do Vale na Bandeirantes. Se a minha memória não falha. Pra mim, principalmente, já carrega uma história importantíssima. A gente também viu que Road America, Elkhart Lake pode voltar. É um circuito que dispensa comentários. É o que eu sempre digo nas conversas. Elkhart Lake é a Spa-Francorchamps da Indy. É um circuito no meio das florestas, é um circuito longo, com subidas, descidas. O carrossel, que não se compara a um Mont Rouge, mas é uma curva tradicional do circuito. E infelizmente Cleveland, que não vai conseguir voltar como eu gostava de Cleveland. Aquele circuito de Edmonton, no aeroporto de Edmonton, não chega aos pés de Cleveland, Léo. É verdade. Bom, vamos por partes aqui. Falou muito bem, a corrida, primeira transmissão de Indy na história do Brasil com Luciano do Vale, Grande Prêmio de Phoenix de 1986, Emerson Fittipaldi chegou em terceira, corrida vencida pelo Kevin Coogan, lembra aquele do acidente lá em 1989 em Indianápolis? Kevin Coogan acabou vencendo essa prova em 1986. Elkhart Lake, como eu queria ver de volta essa pista de Elkhart Lake Road America no calendário da Indy. Tomara que se confirme, é uma pista sensacional, como você bem disse, a Spa-Francorchamps das Américas, um circuito que você tem curvas de todos os tipos, você tem longas retas, enfim, exige demais do piloto. Eu queria demais que se confirmasse essa prova de volta ao calendário, essa prova de Road America, principalmente que também é uma pista que, pela época que geralmente era disputada na época da kart, favorecia muito a chance de chuva, e isso é sempre um fator preponderante para mudar tudo durante uma corrida. Phoenix, circuito de Phoenix, circuito oval, voltando a falar dele, é uma pista, um oval também bastante técnico, pois você tem 3 curvas, é um trioval praticamente, né? Você tem 3 curvas, uma diferente da outra, então seria muito bom ter de volta uma pista dessa. É um oval curto, apesar disso, rápido. É bastante rápido e seria interessante ver a Indy de volta. E Cleveland é uma pena, né? Aquela pista bastante larga, com aquela curva 1 que tinha confusão, principalmente em todas as largadas praticamente da história, eu diria que 90%, nós tivemos confusão nas largadas ali na curva 1. É uma pista que eu adoraria ver de volta ao calendário, mas infelizmente não vai dar certo. Quem sabe fica para um futuro próximo. A edição de 2000 em Cleveland, que o diga, naquela largada em que colocaram os cones para restritar a pista, tentaram inibir o acidente, mas conseguiram fazer uma lambança enorme, vários carros rodando, muitos abandonando, enfim, foi uma edição muito especial, até porque o Roberto Pupo Moreno ganhou sua primeira na categoria. Mas para encerrar aqui o assunto, e antes da gente cortar para o intervalo, Matheus, João Estumano pergunta aqui no WhatsApp. Mark Miles é de inteligência questionável. Não é nenhuma pergunta, é uma afirmação. Então eu jogo pra você essa bucha. Razoavelmente. O Mark Miles, ele é muito mais focado na promoção da categoria. Ele é focado em gerir a categoria e manter todo mundo junto, todas essas fabricantes, equipes, até as pistas, assim, é muito focado no Mark Miles. Eu diria que o Derek Walker, que é a de inteligência questionável, que é ele que é o responsável por toda essa parte desportiva. Os Aerokits, ele tinha um desenvolvimento muito maior para fazer e acabou não fazendo, e agora a gente viu toda essa situação em oval, toda essa mudança direta de regra, e tem muito desses pontos assim, e enquanto a Cleveland não voltar, infelizmente é apenas dinheiro o problema, não tem quem banque a prova por enquanto. Pra variar, dinheiro é o problema. Bom, agora no horário de Brasília, 20 horas e 58 minutos, você sabe que o IndyCast Premium é a parceria show de bola da Rádio Prêmio Esportes com o blog Indy Center Brasil. Mas agora eu faço um adendo também com a Rádio Pimba. Afinal, a Rádio Pimba está retransmitindo agora o IndyCast Premium pelo radiopimba.com. Se você quiser ouvir o melhor futebol da web rádio, acesse rdpremioesportes.com, ouça o Brasileirão, a Libertadores, os amistosos da seleção, a Copa do Brasil. Aqui na Premium, você ouve um futebol com qualidade
qualidade de som e informação. Domingo, hein? Domingo é dia de futebol na Rádio Prêmio Esportes. Só que vai ser bem cedinho, hein? 11 da manhã a bola rola no Morumbi para São Paulo e Curitiba. Jogo no estádio do Morumbi com narração do Roberto Andrade. Eu acho que dá pra apostar na galera do São Paulo no Cartola. Bom, enfim, isso fica pra depois. E no Indy Center Brasil, você sabe que vai ter muitas informações, curiosidades da categoria mais rápida do mundo, as matérias especiais, o podcast semanal, um site feito de fã para fã. Matheus Antônio, uma pequena perguntinha. Já tem integrantes confirmados pro próximo podcast? Ainda não, a gente decide com quem tá na hora online. Porra, aí sim, hein? Muito legal. Não, mas o que eu acho legal do podcast do Indy Center Brasil é que é uma conversa de boteco, sabe? Você reúne quem tá lá na hora, faz a conversa, fala do jeito que quiser, da maneira que for, enfim. É por isso que eu acho o IndyCarCast, né, que é o do podcast do Indy Center Brasil, um dos melhores que tem aqui na questão de Indy, até porque são poucos os sites que fazem isso hoje. Sim, né? Sim. Aliás, mandar um grande abraço aqui pro Adalto Silva, que reproduziu no autoracing.com a última edição do IndyCast Premium. Bons acessos no YouTube. Grande Adalto Silva, um grande abraço. E aliás, Edgar de Melo Filho, você é nosso alvo para estar aqui no IndyCast Premium. É o nosso desejo de consumo aqui. Enfim, agora no horário de Brasília, 21 horas cravadas, vamos para um pequeno intervalo. Na volta tem o último bloco do IndyCast Premium. Ok, amigos? Rádio Prêmio Esportes. Acelerando no caminho do bem. Intervalo e voltamos já já. Não saia daí, estamos apresentando IndyCast Premium na Rádio Premium Esportes. Acelere com a gente, acelere no caminho do bem. Rádio Prêmio Esportes, a rádio da velocidade na web. Você não pode deixar de saber todas as informações que acontecem no mundo do rádio, notícias do passado, do futuro e também do presente. radioamantes.wordpress.com. Saiba tudo, os gafes daqueles narradores esportivos históricos até dos mais atuais. Não somente deles, mas sim dos repórteres e todos aqueles que você acompanha a carreira no mundo jornalístico. Rádio Amantes, a paixão do rádio está em www.radioamantes.wordpress.com. Rádio Amantes, a paixão do rádio na internet. Meu amigo indianista, eu tenho uma dica pra você. Acesse o site Indy Center Brasil, um espaço completo onde você fica antenado sobre tudo da Fórmula Indy. Notícias, matérias especiais, o podcast semanal, não somente sobre a Indy, mas você também confere as informações das categorias de base, como a Indy Lights e o Pro Mazda. Acesse www.indycenterbrasil.com.br e confira tudo isso. Indy Center Brasil, um site feito de fã para fã. Quer saber sobre cerimoniais de eventos como debutantes, formaturas, eventos corporativos e o mais especial, uma celebração inesquecível para o seu casamento? Acesse www.sidneybotelho.com.br. Sidney Botelho, a voz certa para o seu evento. E a mulher tem vez aqui na Prêmio Esportes e também no www.planetafutebolfeminino.com.br. Tudo sobre o futebol das mulheres, o encantamento da beleza, daquelas que realmente encantam os gramados por todo o Brasil. Fique ligado, www.planetafutebolfeminino.com.br. Tudo do futebol feminino, também em parceria com a Rádio Prêmio Esportes. E aí, quer ficar por dentro de tudo da categoria mais rápida do automobilismo? Ouça todas as terças e sábados a partir das 20 horas o IndyCast Premium, uma parceria show de bola entre a Rádio Premium Esportes e o blog Indy Center Brasil. Em todos os programas, convidados especiais para levar até você o melhor da Fórmula Indy. IndyCast Premium, um programa que acelera no caminho do bem. Quer participar da jornada da Rádio Premium Esportes? Tweet, retweet, @Premium Esportes. É o Twitter oficial dessa equipe. Sua mensagem será lida no ar. Mande abraço, críticas, sugestões em www.twitter.com/Premium Esportes.
Alô, amigo, você quer integrar esse timaço mais prêmio da Web Rádio Nacional? Venha fazer parte colaborando com a equipe da Prêmio Esportes. Acesse já a nossa fanpage www.facebook.com/Prêmio Esportes. Mande uma mensagem, assim nós vamos avaliá-lo. Mas nós queremos você para escrever na Prêmio Esportes, então não perca tempo. Entra nesse time completo com mais de 22 colaboradores. Participe já, não deixe de curtir também a nossa fanpage www.facebook.com/Prêmio Esportes. Contamos com você na rádio mais prêmio do Brasil. Prêmio Esportes, com você em todos os lugares do mundo. Todas as segundas e sextas-feiras, a partir das 14 horas, você acompanha as informações sobre o mundo esportivo com o boletim Tudo em Um. Futebol, vôlei, basquete, atletismo, handball, sepak takraw, Fórmula 1 e muito mais, com a apresentação de Rodrigo Bittar e Caio Sandin. Acesse www.rdpremioesportes.com e ouça o boletim Tudo em Um. twitter.com/Prêmio Esportes, facebook.com/Prêmio Esportes. Interaja conosco. Acelere com a gente, acelere no caminho do bem. Rádio Prêmio Esportes, a rádio da velocidade na web. Voltamos a apresentar IndyCast Premium na Rádio Prêmio Esportes. Matheus Pinheiro. No horário de Brasília, 21 horas mais 5 minutos, IndyCast Premium, o programa da parceria Show de Bola entre a Rádio Prêmio Esportes e o blog Indy Center Brasil. Acessando rdpremioesportes.com, você sabe, você fica por dentro de tudo do esporte, informações de todos os clubes e de tudo que acontece no mundo esportivo. Uma equipe que entende do assunto com mais de 22 colaboradores. Colabore também com a Rádio Prêmio Esportes, o seu esporte no caminho do bem. E fique ligado, pois no Indy Center Brasil você fica por dentro das informações e curiosidades da categoria mais rápida do mundo, matérias especiais e também o podcast semanal, o IndyCarCast, que dispensa comentários. Esse é um site feito de fã para fã. Grande abraço pro Felipe Dutra, e aliás, Felipe Dutra é destaque agora do IndyCast. Afinal, ele escreveu uma matéria essa semana no Indy Center Brasil, falando, Léo, sobre como é investir a sua marca, investir, né, o seu dinheiro, colocar os seus patrocínios, né, dentro da Fórmula Indy, levar a sua marca até a Fórmula Indy. Eu não vou nem entrar agora na matéria, então eu vou te perguntar, é benéfico? Bom, primeiramente, parabéns para o Felipe Dutra, foi uma matéria muito bem redigida, parabéns mesmo, tocou num assunto super importante. Olha, o que acontece é o seguinte, é importante a fidelização de marca, só que a situação lá nos Estados Unidos para a Indy, ainda eu acho que não é aquela que se imaginava. Eu acho que vai demorar um pouco ainda para se normalizar, para se pensar uma questão de fidelização de grandes marcas. Dá para se começar uma fidelização com pequenas marcas. Acho que até esse é o caminho para poder tentar fazer com que a categoria volte a ter aquele poder financeiro que tinha antigamente, né? Só que o que pode atrapalhar é o seguinte, nessa fase de negociações, é a questão da crise que passa o mundo, né? A questão financeira no mundo, só corte de gastos, aquela coisa toda. Então acho que o caminho da Indy é conseguir alguns parceiros, principalmente parceiros importantes regionais que tem a ver com alguma das corridas e passem a investir também nas equipes, fidelizem sua marca em algumas equipes e alguns parceiros também importantes para ao longo do tempo isso ir melhorando. Eu acho que realmente a fidelização de marcas é o caminho que a Indy pode tomar para voltar aos bons tempos, financeiramente falando. Olha, Matheus, o que destacou o Felipe aqui, a gente via marcas no passado, principalmente na kart, a gente via a Marlboro, a Players, a Cole, a Cummins, a Valvoline, muitas marcas que ficaram eternizadas, e hoje são poucas as que permanecem, né, desse jeito, né? A gente vê no máximo a Target, a Shell, a PPG, que por muito tempo foi a patrocinadora mor da categoria, né? O nome antigo do campeonato era PPG IndyCar Series, né? PPG Kart World Series, né? Enfim, Matheus, essa questão da fidelidade é uma coisa que eu acho que me foge um pouco das palavras, mas é difícil de se discutir, não é?
Sim, é um bocado difícil discutir. A Indy, ela vem se recuperando financeiramente, ela conseguiu fechar no azul no ano passado. A categoria finalmente ela lucrou mais do que pagou, depois de 8 anos seguidos de vermelho. E aos poucos vai retomando essa força. A gente tem algumas poucas ainda que permanecem dessa época, que a BC Supply com a AJ Foyt, essas que você citou, mas a gente tem umas novas surgindo. Tem a Verizon que está investindo forte junto com a Penske, a gente vê a NTT Data junto com a Ganassi, vê a DHL junto com a Andretti. Aos poucos as coisas vão retornando como já foram antigamente, mas vai bem devagar porque a crise econômica ela ainda pega muito nessa parte. Já passamos 6 anos de austeridade. A categoria é chamada até de louca por correr em Detroit, que é uma cidade que declarou falência o ano passado. Então, aos poucos a gente vai retomando, mas é bem complicado. Uma questão até difícil de se tocar, afinal muitas marcas investem muitas vezes para salvar o seu nome, né? Se eu não me engano, acho que a ABC, né, que patrocina hoje a AJ Foyt, de uns tempos, né, acho que há 6, 7 anos atrás, eles não vinham muito bem das pernas, né? Apostaram nesse patrocínio com a AJ Foyt. Pode não ser a melhor equipe do mundo, mas de vez em quando dá um bom retorno, né? O Sato já chegou a vencer corridas, fazer pole positions, ter bons resultados de pontuação com uma boa premiação em dinheiro. Enfim, na nossa opinião, pelo menos o retorno é garantido. O que faz a categoria ser muito boa nessa questão de retorno financeiro. Agora, meus amigos, vamos lá reproduzir tudo que a gente tem aqui hoje. Afinal, estamos perto de datas especiais, ou hoje é uma data especial, né? Pra quem é indianista, gosta de memórias, né? Hoje, 10 de julho, há exatos 21 anos, acontecia o GP de Cleveland de 1994. Foi a quinta das 8 vitórias do Al Unser Jr. no ano. Quinta de 8. Imagina, o cara pilotava demais na época. Vamos ouvir aqui a chegada da prova com a narração do Theo José. Daí Al Unser Jr., 2 voltas para o final, agora menos de 2, praticamente uma, porque ele já vai completar a volta de número 84, já completou, vem Al Unser Jr., bandeira branca para Little Al, vai em busca de sua 5ª vitória nessa temporada, tá guiando muito, mostrando realmente todo o seu talento. Al Unser Jr., ele que teve uma temporada muito difícil no ano passado, quando corria na equipe Gales, viveu a fase de fracasso, a fase de declínio da equipe Gales. Foi contratado por Roger Penske, que realmente tem um super olho, é sem dúvida o maior dono de equipe da Fórmula Indy, buscou Al Unser Jr., deu um carro competitivo a ele, e ele tá aí, 3 poles, vindo para sua 5ª vitória nessa temporada, vindo para abrir 41 pontos de diferença em relação a Emerson Fittipaldi, o vice-líder. Vai acelerando Al Unser Jr., vai ficando mais próximo do bicampeonato na Fórmula Indy. Últimos metros para Al Unser Jr., vem Al Unser Jr., vem buscar sua vitória de número 24 na Fórmula Indy. Al Boesel vai tentando encostar em Stefan Johansson, é o 6º, vai tentando ganhar a 5ª posição. Al Unser Jr. acelera, não perde mais, bandeirada para Al Unser Jr., vence Little Al, comemora a equipe Penske. Matheus Pinheiro. Tá aí Léo Mendes, 1994, e engraçado que naquela época, né, embora já fosse experiente na Fórmula Indy, Roger Penske, o Theo José fez questão de destacar. O Al Unser Jr. veio de um péssimo 1993 pela Gales e deu para ele um carro na Penske e não só representou muito bem, como foi o campeão no fim das contas. A Penske tinha um avião naquele ano de 1994, principalmente pelo motor e humor Mercedes, né? Inclusive teve aquele motor especial para as 500 milhas de Indianápolis que humilhou a concorrência, mas realmente aquele ano não tinha como competir com a equipe Penske. O Michael Andretti até tentou fazer milagre com o Rainer Ford da Chip Ganassi, mas não conseguiu. A Penske dominou, título para o Al Unser Jr., vice-campeonato para o Emerson, 3ª posição para o Paul Trace, e o Al Unser Jr. que vinha de temporadas péssimas pela Gales, né? Em 92 ele até conseguiu chegar a disputar o título, mas tinha um chassi Galmer muito deficiente. Ganhou as 500 milhas, hein?
Exatamente, naquelas 500 milhas com 13 bandeiras amarelas lá, e que ele chegou sendo pressionado pelo Scott Goodyear no final. Foi a única vitória daquele ano da equipe, não da equipe Gales, mas do Unser Jr., que ainda ganhou uma daquele ano com o Dennis Sullivan, mas teve um péssimo ano com o Chassis Galmer, e já em 93, sem a parceria da Craco, que era o parceiro da equipe Gales até 92, o Unser Jr. não conseguiu andar também muito bem no ano de 1993, a Gales já em fase de decadência. Aí em 94 ele pegou esse avião que o Roger Penske deu nas mãos dele, ele, o Emerson e o Paul Tracy passearam naquele campeonato. A Unser Jr. Tecnicamente ainda estava em grande fase, acabou sendo campeão com toda a justiça. E só uma pequena ressalva, o verdadeiro Dream Team foi aquele de 1994. Bom, e amanhã vão fazer-se 25 anos do GP de Cleveland de 1993. Vitória do Paul Tracy com destaque pro eu acho que um dos maiores pegas da categoria entre Emerson Fittipaldi e Nigel Mansell. O rato colocou o leão no lugar. Vamos ouvir aqui a chegada da prova, também com a narração do Theo José. O Emerson vai subir para a vice-liderança do campeonato. O Mansell continua como líder. E o Raul deve cair para terceiro lugar. Aí está o Paul Tracy. Ele que vem para garantir sua segunda vitória. Bandeira branca, é a última volta com bandeira amarela. Isso significa que Paul Tracy vai ser o vencedor, que Emerson vai ser o segundo colocado, vencendo mais uma vez o duelo com o leão Nigel Mansell. Mais uma aula de Emerson em cima do leão Nigel Mansell hoje aqui em Cleveland. O Mansell vai ser o terceiro. Agora é observar a colocação dos outros pilotos. O Mário Andretti deve ser o quarto colocado e o Stefano Johansson o quinto, porque ninguém sabe aqui realmente, porque o monitor de tempo não está funcionando. Esse é o Paul Tracy, últimos metros para o Paul Tracy. Temos bandeira amarela, significando então que ninguém pode passar o Paul Tracy. Últimos metros para Paul Tracy, o canadense Paul Tracy vai vencer mais uma vez na Fórmula Indy, 24 anos. Essa vitória é muito importante para ele tentar o melhor contrato com a equipe Penske para o ano que vem. Aí está Paul Tracy, passando mais um retardatário. Esse é Paul Tracy, vem agora para receber a bandeirada, ganha a reta, peça da equipe Penske, passa Paul Tracy, vitória de Paul Tracy, comemora com os dois braços Paul Tracy. Muita vibração também na equipe Penske, os mecânicos de Emerson de pé na mureta. Vai chegando o Emerson para garantir a segunda posição. Tá aí o Emerson, vem pela reta, ele também vai comemorar, e merece, porque foi um grande duelo com o leão Nigel Mansell. Já vem pelo S, vem agora ganhando a reta. Aí está a bandeirada para Emerson Fittipaldi. Comemora e muito esse segundo lugar. Vibra muito o Emerson. Vem o Mansell, outra fera também da Fórmula Indy. Já está o Mansell, cruza em terceiro. Matheus Pinheiro. Olha, eu digo que 1993 foi uma das provas mais memoráveis de Cleveland. O Paul Tracy dominou, venceu por méritos mais do que totais, Matheus. Mas o que chamou mais atenção, obviamente, foi Emerson Fittipaldi e Nigel Mansell fazendo um pega que, meu Deus do céu, eu fico, como diz Rômulo Mendonça, o ritmo ragatanga insano do pega entre os dois me contagia até hoje. Sim, a gente viu uma das provas memoráveis de Cleveland, que com o passar do tempo virou uma marca dela. Apesar de sempre ou Penske ou Newman Haas ganhar até 94, a gente teve muitos pegas muito bons. A gente teve o Paul Tracy, que deixou a sua marca incontestável, que é ou terminar no pódio ou bater. Ele estava no primeiro ano de temporada completa de Penske e com duas lendas vivas do automobilismo correndo atrás dele, brigando com tudo que tem direito. E essa disputa foi uma das poucas que eu me lembro antes de 98 e com certeza fica na memória só de ver. Cleveland 1993, prova memorável. Grande Emerson Fittipaldi, um segundo lugar com um gosto de vitória incrível. Bom, agora vamos falar de Road America 99, né? Afinal, amanhã vão se fazer 16 anos do GP de Elkhart Lake de 99, primeira vitória do Christian Fittipaldi. E o pessoal do WhatsApp fala sobre isso. Road America sempre foi uma corrida de sobrevivência, né? Os câmbios dos carros não aguentavam. Cara, eu me lembro até da narração do Theo José na largada dessa corrida, cara.
Realmente, Cristiano Franco, grande abraço, valeu por mandar o áudio aqui do nosso WhatsApp da Rádio Prêmio Esportes. Roda América 1999, um ano muito bacana, a própria prova de Elkhart Lake é uma prova que dispensa comentários, enfim. Vamos ouvir aqui a chegada da prova de 1999, também com a narração do Theo José, primeira vitória do Christian Fittipaldi na Fórmula Indy. Tá aí o Christian na pista, tá aí o Brasil na pista, vai tentando a sua segunda vitória em 1999. Agora, Christian, é contornar com cuidado, vai engolindo a reta dos boxes pela penúltima vez, vai completando a volta número 54, o Christian Fittipaldi. Bandeira branca para Christian Fittipaldi. Últimos 6.514 metros para Christian Fittipaldi. Vem pela última vez pela curva número 1. Vem ganhar a reta oposta, a reta da floresta pela última vez o Christian. Vai contornando o Christian Fittipaldi para engolir a reta da floresta. Vai reencontrar a vitória depois de 8 anos. A última vitória do Christian Fittipaldi em 1991 na Fórmula 3000 Internacional. Numa pista parecida com Elkhart Lake, em Spa-Francorchamps. Uma pista longa, dentro de florestas. E vem agora o Christian Fittipaldi na Fórmula Mundial para vencer pela primeira vez. Já estava buscando essa vitória há muito tempo. Esteve próximo de vencer em Detroit. Acabou sendo ultrapassado pelo Michael Andretti. Fez a pole position no Rio de Janeiro. Não venceu, mas agora vem com garra, com determinação para vencer em Elkhart Lake. E atrás dele o seu companheiro de equipe, nada mais, nada menos do que Michael Andretti. Vem contornando pela última vez o carrossel Christian Fittipaldi. Últimos metros para Christian Fittipaldi. Últimas curvas para Christian Fittipaldi. O Brasil vai vencer pela segunda vez em 1999 na Fórmula Mundial. Christian Fittipaldi vai vencer pela primeira vez. Vai contornando, agora é com carinho, Christian. É com carinho, Christian. Aí a expectativa da equipe Newman Haas. A equipe Newman Haas preparada para fazer a festa com dobradinha. Vem o Christian Fittipaldi. Vai contornando pela última vez a última curva do circuito de Elkhart Lake. Ganha a reta dos boxes. Não pede mais Christian Fittipaldi. Vence o grande prêmio de Elkhart Lake. Vence o Brasil mais uma vez na Fórmula Mundial. É mais uma vitória Brasil brasileira na Fórmula Mundial. Lembra Christian Fittipaldi. O Brasil mais uma vez onde merece. No lugar mais alto do pódio. Matheus Pinheiro. Olha, Léo Mendes, essa prova de 99 foi muito especial, mas embora o Christian tenha vencido, chama a minha atenção o Juan Pablo Montoya, que pilotou sem a segunda marcha na pista de Road America, em Elkhart Lake, e a gente sabe que numa pista como essa, de fortes freadas, você ficar sem a segunda marcha é porque você tem um braço de muita qualidade, e isso o Montoya provou naquele ano. E foi independente da vitória do Christian, que para nós brasileiros foi excelente, né? O Christian merecia demais essa vitória, mas para o piloto colombiano foi de dar dó, viu? Foi de dar dó ele ter perdido aquela corrida. No final da etapa ele acabou ficando sem todas as marchas, acabou quebrando, enfim, foi uma judiação, mas o Christian também dirigiu demais, estava merecendo faz tempo, por tudo também o que ele acabou passando na carreira, foi justíssima, comemorou demais, me lembro até hoje a alegria dele pelo rádio, junto com seus engenheiros, junto com o pessoal da equipe Newman Haas, Carl Haas, enfim, todo mundo lá. Foi uma corrida sensacional também, que o pessoal também não se comportou muito na largada, né? Tivemos que ter bandeira vermelha e uma outra largada na prova, já que o acidente múltiplo na curva 1 e na curva 2, principalmente na curva 1, que teve o Gil de Ferran, saiu passando por cima de todo mundo, mas ficou marcado realmente essa vitória brilhante do Christian Fittipaldi nessa pista de Elkhart Lake, a primeira das vitórias dele na categoria. Essa prova que, aliás, ficou marcada pelas duas largadas, né? Na primeira tivemos acidentes envolvendo carros como o Patrick Carpentier, o Memo Gidley, o Hélio Castro Neves, que naquela época pilotava pela Hogan, Maurício Gugelmin também, enfim, foram muitos acidentes naquela corrida e que no final acabou favorecendo o Christian Fittipaldi, e ele fala sobre como foi essa sua primeira vitória em entrevista exclusiva à Rádio Prêmio Esportes. Será que foi uma vitória especial na opinião dele?
Por incrível que pareça, se você perguntar para mim, foi a melhor corrida sua? Não, de jeito nenhum, entendeu? É que aquele dia aconteceu, as estrelas estavam alinhadas certinho, a equipe fez um ótimo trabalho, eu acho que eu fiz um bom trabalho dentro do carro e eu acabei ganhando aquela corrida, mas se foi a melhor corrida da minha vida, é óbvio que não. Mas como você também tinha comentado, eu tinha tido oportunidades em 96, 98, 99, e que por um motivo ou outro elas não se concretizaram. Então, para mim acabou acontecendo um pouco mais tarde. Se fosse mais cedo, talvez teria mudado a minha vida na Fórmula Indy, talvez sim, mas é meio difícil agora a gente fazer uma análise. É muito fácil você conseguir chegar a várias conclusões depois que aquilo acontece, ou depois que um fato acontece. O importante é que a equipe estava tentando o seu melhor, eu também estava tentando o meu melhor e foi uma pena aquela temporada. Eu ainda continuo dizendo, se de repente não tivesse acontecido o meu acidente em agosto, treinando lá na pista de St. Louis naquele ano, eu ainda acho que eu teria terminado eu tenho com certeza que eu teria terminado aquele campeonato entre os 3 primeiros. Matheus Pinheiro. Tá aí o depoimento exclusivo do Christian Fittipaldi para a Rádio Prêmio Esportes. Muito obrigado, Christian, por ter atendido a nossa equipe. Enfim, olha, Léo, até me surpreende, aliás, Matheus, até me surpreende o Christian falar que não foi a vitória mais importante da sua carreira, até porque muitos autos, até maiores do que a sua própria vitória, já aconteceram. Sim, até essa vitória dele veio 10 anos depois da vitória do pai dele. É o pai, o Emerson Fittipaldi? Eu não lembro. Não, acho o Emerson é tio. O pai dele tio, é o Lucinho. Tio. Eu confundo os dois até hoje. E por isso essa vitória foi até bem emblemática e foi uma das mais importantes que eu lembro da carreira do Christian Fittipaldi. Lembrando que na Indy mesmo, além de Elkhart Lake 99, ele venceu em Fontana no ano de 2000, aquela prova caótica onde o Júlio Ferran foi campeão, 7 carros apenas completaram a prova, o Tarso Marques com o chassi Swift chegando na 7ª colocação, enfim, foi uma prova muito emblemática, né? Enfim, Christian Fittipaldi, eu acho que eu posso dizer que foi um piloto que, como que a gente pode falar, Léo? Até foge as palavras, mas não teve a sorte exata no momento exato, mas quando ela veio, aproveitou-se. É verdade, quando ela veio aproveitar-se, ele teve um pouco de azar também de ter grandes carros, justo na época mais competitiva da categoria, onde você tinha pelo menos de 10 a 12 pilotos com chances reais e equipamento, por causa de equipamentos para ganhar o título, né? Porque até 1993, 94, praticamente a Penske, a Newman Haas, às vezes a Gales também, elas que tinham reais condições, embora algumas outras equipes conquistassem até vitórias, mas chances de título mesmo ao final eram essas. Mas com a diversificação dos equipamentos no final da década de 90, tivemos o período mais equilibrado da categoria. O Christian acabou, vamos dizer azar assim, até porque ele pôde comprovar o seu talento na disputa contra esses grandes nomes, mas ele teve esse, entre aspas, azar de correr junto nessa geração e não ter o melhor chassi da categoria, já que ele correu de 97 até 99 com o chassi Swift. E aí, Matheus, o que você tem para completar e fecharmos o assunto? Christian Fittipaldi. Sim, é um daqueles que parece que não marcou, mas marcou realmente a presença brasileira, que era bem massiva na época, mas Christian Fittipaldi ainda é lembrado por alguns com muito carinho e também é bem simpático e humilde, até veio aqui na Rádio Prêmio Esportes recentemente. Isso é verdade, na edição 3 do IndyCast Prêmio, que foi a última edição antes das 500 milhas, né? Naquela edição, além dele, tivemos o Washington Luiz Demóstenes, meu grande amigo, também o Danilo Dirani, que é comentarista dos canais Band Sports. Enfim, foi um programa muito especial. E, Christian, volte mais vezes, por que não? Ele que está sempre na audiência da Rádio Prêmio Esportes, o que me deixou muito feliz quando ele falou isso. Bom, no horário de Brasília agora, 21 horas mais 28 minutos, tá na hora da nossa bandeira branca.
Atenção, bandeira branca, vamos para a última volta. Última volta do IndyCast Premium é o destaque final dos nossos comentaristas convidados. Começando por você, Léo Mendes. Muito obrigado por estar aqui de novo, jornalista da Rádio Pimba. Olha, Léo, volte aqui mais vezes e aproveite também para destacar aí as transmissões da Rádio Pimba. Muito bem, meu caro Matheus Pinheiro, eu que agradeço mais uma vez pelo convite, é um prazer sempre enorme estar participando aqui do IndyCast Premium com o pessoal da Web Rádio Prêmio Esportes, parceira da Rádio Pimba. É realmente fantástico fazer esse programa contigo, a gente lembra histórias, fala um pouco sobre a expectativa, sobre o campeonato atual, realmente é bacana, agradeço demais a oportunidade e também destacando a Rádio Pimba, parceiro da Rádio Prêmio Esportes. Vem aí o basquete, vai começar dia 25 de julho do Campeonato Paulista de Basquete, cobertura total da Rádio Pimba, nós estaremos acompanhando principalmente lá na região, nossa, lá Limeira, Rio Claro, nosso foco nesse campeonato vai ser a equipe do Rio Claro Basquete, então, mas também teremos mais jogos do Campeonato Paulista sendo transmitidos, também posteriormente do NBB. O grande destaque para esse segundo semestre, a partir do dia 25 de julho, portanto, comigo, com o Edmar Ferreira, com toda a equipe da Rádio Pimba, é o Campeonato Paulista de Basquete na Rádio Pimba. E mais uma vez, muito obrigado, Matheus. Valeu também, Matheus Antônio. Um grande abraço. Valeu, Leonardo Mendes. Ele que sempre está aqui conosco no IndyCast Premium, a Rádio Pimba que sempre retransmite os jogos da Rádio Prêmio Esportes, uma parceria muito legal da Rádio Prêmio Esportes com a Rádio Pimba, a equipe do Edmar Ferreira. Matheus Antônio, redator do site Indy Center Brasil, parceiro do IndyCast Premium. Grande abraço para você, Xará, meu amigo. Volte mais vezes e também divulga aí o Indy Center Brasil pra galera. Sim, um abraço para você, Matheus, foi muito legal participar de mais um programa do IndyCast Premium. Eu preciso aparecer mais vezes, com certeza eu vou fazer o máximo para aparecer. Leonardo Mendes, é muito prazer conhecê-lo. E para quem não sabe, muitos comentaristas estão se conhecendo hoje, por isso que tá tendo comida grátis na nossa cozinha hoje. Sim, muito boa a comida, por exemplo. Dona Mirdes. E Indy Center Brasil, podem acessar, vocês vão ter tudo que a gente consegue achar sobre a categoria mais rápida de monopostos. E eu escrevo lá de vez em quando, o Rômulo também escreve, o Daniel Palermo, o Felipe Dutra, e agora o Marcelo Augusto Junqueira também escreve. E eu vou ser obrigado a mandar um abraço pro pessoal do IndyCar da Depressão, que eles falaram que se eu não mandasse eu seria circuncisado por eles. Eu apoio. Não, apoio a minha circuncisão, não, apoio... Amigo é pra isso. E um abraço pra eles, então, a página que tá bombando, tá aparecendo muito por aí. E mais uma vez, foi um prazer participar dessa transmissão. Grande Matheus, grande abraço pra você e também um grande abraço meu pra galera do IndyCar da Depressão. É nessas horas que eu gosto de ver aquela foto do Montoya jantando, eles zoando, enfim, é uma coisa muito bacana que eles fazem. Enfim, grande abraço pra galera do IndyCar da Depressão, galera do Indy Center Brasil, Rádio Pimba, enfim, tá todo mundo ligado na Rádio Prêmio Esportes. Agora 21 horas mais 32 minutos, esse foi o IndyCast Premium, o programa da parceria show de bola da Rádio Prêmio Esportes com o blog Indy Center Brasil. Se quiser ouvir o melhor futebol da web rádio, acesse rdpremioesportes.com. E ouça o Brasileirão, a Copa do Brasil, os amistosos da Seleção Brasileira, também a Libertadores da América. Aqui na Prêmio Esportes o futebol é com qualidade de som e informação. E nesse domingo vai ter futebol, hein? Nesse domingo a partir das 11 horas da manhã, lá no estádio do Morumbi, em São Paulo, jogam São Paulo e Curitiba pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Narração do Roberto Andrade e os comentários eu fiquei sabendo agora do Matheus Furlan, meu outro xará, que também já participou aqui do IndyCast Premium e todos os dias atualiza o site da Prêmio Esportes com o boletim do automobilismo. É isso aí, meus amigos, um grande abraço a todos, obrigado pela audiência. Só uma pequena ressalva aqui que eu quero fazer, um agradecimento especial ao Guto Monteablas, ao Rodney Brocanelli, meus dois mentores, meus dois professores. Muito obrigado pela confiança que vocês têm em mim até hoje.
eu tento honrar ela a cada dia. Erros a gente comete, isso é óbvio, mas eu me senti muito bem quando vocês bateram no peito e me defenderam quando a situação estava ficando ruim. Então, muito obrigado por me defenderem, muito obrigado por acreditarem no meu trabalho. O resultado tá aí hoje. O IndyCast Premium é sucesso na web rádio, é sucesso no automobilismo, nas redes sociais todo mundo fala, acesso de audiência, enfim, muita coisa legal acontece com o IndyCast Premium. Então, mais uma vez, muito obrigado pela confiança, meus professores, meus amigos acima de tudo. Ok, amigos, no horário de Brasília agora são 21 horas mais 33 minutos. Um grande abraço a todos. Voltamos na terça-feira, hein? Terça-feira, a partir das 8 horas da noite, já com a presença confirmada do Duílio de Menezes. Grande abraço para você, Duílio, que também teve ligado na edição de hoje. É isso aí, meus amigos. Voltamos na terça-feira, a partir das 8 horas da noite, ok? Rádio Premium Esportes, acelerando no caminho do bem. Um grande abraço a todos e tchau! Conecte rdpremioesportes.com. Acelere com a gente, acelere no caminho do bem. Rádio Prêmio Esportes, a rádio da velocidade na web. Olá, galera da Rádio Prêmio Esportes. Final de semana de muito automobilismo. Aqui no Brasil, nós teremos a 5ª etapa da temporada 2015 da Fórmula Truck. Em Goiânia, os caminhões mais rápidos do mundo chegam para mais uma disputa. Será que Felipe Giafone e Leandro Totti vão continuar mandando na disputa? E Djalma Fogaça, será que vai conseguir se aproximar de seus adversários? A largada para a disputa na capital goiana acontece a 1h da tarde de domingo. Mas não é apenas no Brasil que nós teremos o automobilismo. Nos Estados Unidos, teremos a etapa do Wisconsin da Fórmula Indy. Mais uma vez em um circuito oval, a categoria que é uma das mais rápidas do mundo chega para mais uma disputa. Juan Pablo Montoya chega como líder da temporada e com certa folga sob o Will Power. E os brasileiros Hélio Castro Neves e Tony Kanaan buscam conquistar a sua primeira vitória na temporada de 2015. Esperamos que eles tenham mais sorte do que na última etapa. Afinal, Hélio Castro Neves abandonou. A corrida da Fórmula Indy acontece na tarde do próximo domingo. Com informações do automobilismo mundial, Matheus Furlan para a Rádio Prêmio Esportes.